Oi, gente, voltei depois de tanto tempo sem gravar, não é mesmo? Resolvi voltar e tô aqui pra fazer um vídeo diferente. Mesmo porque, assim, eu sou nova, né? Meu canal é novo e então vocês não me conhecem, não conhecem meus gostos e tudo. Então, assim, eu resolvi fazer um vídeo diferente pra mostrar uma paixão, um amor que eu tenho que é assim, talvez não, supera o meu amor por maquiagens. Mas antes, sim, gente, eu uso óculos, tá? Uso esse modelinho já tem tempo. Pô, virou boom, né? Mas acho bacana, todo mundo tá aí usando e tudo. Mas antes eu tenho que mostrar um negócio pra vocês, tá? E também me desculpar, assim, pela ausência desse período. Eu tive um mês bastante atribulado, mas passou, tá? E assim, vamos que vamos, porque a vida continua, não é mesmo? Então tá, mostrar pra vocês que eu comprei. Gente, não aguentei. Eu tinha que ter, porque esse negócio de edição limitada, a Alde vive, né, querendo me levar à falência. Conheço várias pessoas também que são loucas pelo Urban Decay. Quando vem uma novidade, vão lá, compram. Depois eu posso até fazer um videozinho mostrando minhas paletinhas da Urban Decay, se vocês quiserem, né? Deixem nos comentários. Mas olha só o que eu comprei. A Teodora. Gente, eu precisava ter. Assim, confesso que eu agora, olhando as duas, fico com a Glinda, assim. Achei mais bonita, as cores são diferentes. Depois eu vou fazer um videozinho, resenha, igual eu fiz o da Glinda, mostrando as cores, falando os nomes, né? Fazendo um swatchzinho bem bonitinho. Vou mostrar aqui rapidinho, porque hoje o tema do vídeo não é este. Mas eu vou mostrar porque, né, eu tinha que mostrar pra vocês. A paletinha é essa, vem na latinha preta, né? Linda. Vocês já assistiram o Mágico de Oz, gente? Assistam. Não sei ainda se tá passando nos cinemas, né? Porque eu já assisti tem um mês já, mais de um mês. Eu achei bem bacana Mágico de Oz e o Poderoso, né? Mas eu ainda fico com o Mágico de Oz de 1939. Eu sou encantada com aquele filme. Ele me traz ótimas recordações. Então, eu fico muito com aquele filme, ainda prefiro, né? E também, sobre o tema de hoje, leiam o livro. Leiam o livro. Bacana, mas isso é para outro vídeo. Veio com encartezinho, tá? Igualzinho o outro. Não vou entrar muito em detalhes, o tutorial aqui atrás. Veio o batom também, o batom lápis. Teodora. Ele é vermelho, gente, achei lindo. O batom eu gostei mais desse. Vou fazer um swatch aqui. Tá? Talvez aí ele apareça mais laranja, mas sim, ele é vermelho, assim, um vermelho. E mostrar, quem interessa, né? Mostrar aqui. Ele vem com 0, que é aquele lápisinho bem famoso da UD, né? E as cores são essas. Ops, abaixa aqui. Tá? Marrons, verdes, dourado, preto, enfim. Bem bonitinha. Tá? Essa é a paleta da Bruxa Má, da Teodora. Pois bem. Então, qual é o tema de hoje? Gente, essa paixão que eu tenho, essa paixão já tem, sei lá, desde quando eu tinha 5 anos de idade, 4, por aí. E assim, eu sempre gostei muito e talvez não, eu gosto muito mais do que maquiagem. E eu não posso ficar uma semana sem comprar um. Eu fico louca, vejo até mais vídeos no YouTube desse tema do que de maquiagem, qualquer outra coisa. Eu gosto bastante e são livros. Agora tá rolando uma onda também de blogs literários, o que eu acho muito válido, acho super importante, porque o nosso país precisa se tornar um país de leitores, para que as pessoas tenham mais senso crítico das coisas, para que elas conheçam, né? E comecem a debater, a argumentar. Gente, a leitura, ela melhora a fala, a escrita, o vocabulário, ela te dá uma série de possibilidades. Gente, não importa o que você vai ler. Eu não tenho preconceito literário, eu leio
Às vezes tudo que me jogam eu tô lendo, até porque eu quero saber se eu vou gostar ou não daquilo, sabe? Então eu gosto de ler muito. E hoje eu vim trazer, assim, 2 livrinhos que eu li. Porque esse ano até tô bem sem tempo de ler, sabe? Mas eu tô tentando. Um livro que eu li, que eu amei, amei, amei. E o blog tem a ver com esse livro. O blog, o canal, tudo que eu tô pensando, né, em montar meu blog, tem a ver com esse livro, que é Precisamos Falar sobre Kevin. Então, o blog tem muito, né? Veio daqui, gente. Precisamos falar sobre Kevin, precisamos falar sobre Meg. Gente, esse livro, ele é assim. A história dele é bem pesada, tá? Não é uma historinha leve, não espere aqui encontrar romance, nada disso. Trata o livro, eu não quero dar nenhum spoiler, eu não quero contar a história pra vocês, nada disso. Mas, gente, se vocês ouvirem um barulho de novo, não liguem, é o meu vizinho. E eu já falei pra vocês que o gosto musical dele, aí sim eu tenho preconceito, é péssimo. Então, voltando aqui ao livro, conta a história do Kevin, da Eve e do Franklin. Eu não gosto de livro com capa de filme, tá? Prefiro a capa antiga, mas quando eu fui comprar, eu passei um bom tempo tentando comprar esse livro. Só tinha esse, filho único, na loja, e acabei levando. Bem, o Kevin, ele, né, a Eve e o Franklin, eles são casados, né? Então, assim, o livro é todo contado. Deixa eu abrir um capítulo aqui. Início de um capítulo assim, ó. Não sei se vai dar pra ver. Vai. Através de cartas, né? Querido Franklin, onde a Eva escreve pro Franklin. Ela conta desde o início, antes dela engravidar, antes dela pensar em ser mãe. Até ela conta, narra, né? Da solteirice dela. Sim, ela é uma pessoa muito livre. Ela cria uma empresa, ela viaja o mundo inteiro e resolve criar uma empresa criando guias turísticos, né? Ela vai para os países, então faz anotações, né? A respeito de hotéis, restaurantes, bares, essas coisas, dando notas para quando as pessoas, né, forem visitar esses países, elas compram o guia dela e vão se basear por aquilo. Então ela tem uma empresa bem sólida, né? E ela conhece o Franklin e acaba se casando com ele, mas ela tem esse espírito livre, ela continua viajando, passando 3, 4 meses e tudo. O Franklin, ele tem muita vontade de ser pai, e ela não tem nenhuma vontade de ser mãe. Mas ela vendo, assim, né, todo o amor do Franklin por crianças, ela começa a meio que comprar a ideia. Só que ela não compra totalmente por conta dele, não. É que ela começa a achar que a maternidade é um outro país que ela vai visitar, vai ser como se ela saísse dos Estados Unidos e fosse para a França, né? Então, assim, ela começa a ter essa ideia. Ela é bastante egoísta, tá? Ela é bem egoísta. E ela acaba engravidando. Só que ao engravidar, ela se dá conta que ela não tem vocação nenhuma para isso. Porque durante a gravidez ela teve que se privar de muita coisa. E ele, o Franklin, né, a proíbe também, né? Fica falando, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode usar drogas, assim, rola drogas. Por isso que eu tô falando, o livro é um livro bem pesado. E ela acaba por rejeitar, sabe? Ela não aceita muito a gravidez. E quando o bebê nasce, que ele é colocado, né? Eu não quero assim, falar muito, mas só dar uma... Ele o rejeita e ela também. E aí a história, ela contando dessas lembranças de tudo, até o fato que acontece numa quinta-feira, como ela descreve, que foi a quinta-feira que o Kevin comete um massacre no colégio dele. Então a história é tudo baseada nisso. É um livro bem pesado, talvez você, assim, a nossa sociedade, né, tudo, culpa os pais, culpa a escola, culpa todo mundo, e não olha às vezes pro ser humano, né, porque nem todo mundo nasce bom, né. Ou então o livro dá a entender, será que as pessoas nascem más? Então, assim, o livro é voltado para isso, eu acho muito válido. Ele é um best-seller, né?
que deu origem a um filme. Tem um filme que são aqui, né? Como eu já falei, eu não gosto de capa de filme. Então, se eu puder, assim, se vocês gostarem de vídeos desse tipo, eu posso trazer mais vezes livros que eu li e gostei. Então, assim, eu queria falar sobre esse especialmente, porque deu origem, né? Quando eu criei aqui o canal, eu me baseei nesse livro. É do Lionel Shriver. É ela. Lionel Shriver. Eu não sei pronunciar, tá? Quem quiser ir atrás. Acho bem bacana. Agora eu vou falar de um dos meus autores favoritos. Eu gosto muito. Eu tô numa onda agora, eu tô tentando ler todas as obras lançadas no nosso país. Desculpa, gente, eu tô com uma tossezinha chata. Desse autor, que é o Carlos Ruiz Zafón. Ele é espanhol, tá? E um livro, assim, que se você estiver iniciando agora, quero ler, que eu indico, Marina. Às vezes, olhando assim na livraria, você não daria muita bola, né? Confessa que eu não dava. Antes de conhecer Zafón, eu não dava muita bola pra esse livro. E a capa dele, assim, ó, ela é bem terrorzinho, alguma coisa assim. E o livro tem um terrorzinho, tá? Às vezes as pessoas estão procurando um livro adulto. Gente, meu óculos tá dando reflexo, tá? Mas pretendo contornar, já falei. A gente vai juntando a graninha, né? Pra contornar, trazer uma câmera melhor, super resolução, essas coisas. Vai voltando pro livro. Sim, ele é um livro... Quando o Zafón, ele tentou publicar, porque ele demorou pra publicar, porque esse livro teve teve alguma coisa, uma parte judicial que ele não deixa claro, mas era um livro infanto-juvenil. E sim, os personagens principais, eles são dois adolescentes, né? A Marina e o Oscar. Gente, esse livro ele tem de tudo. Ele é um livro fino, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Em comparação com Kevin, tá? Kevin tá vendo? Marina é bem fininho, é um livro tranquilo. Tipo, em poucas horas você lê, mata ele, assim, né? Ele tem 189 páginas, então é um livro super fino. A diagramação dele é boa, o espaçamento dele é bom. Os capítulos são curtos, o que facilita. E Marina trata da história de um menino, do Oscar, que ele mora num internato, né? Sim, a história dá a entender que ele é meio largado pelos pais lá no internato. E ele tem a mania de passear em Barcelona. Gente, ele traz uma Barcelona dos anos 70 pra essa história que você fica babando. Assim, você fica fantasiada, assim, com o cenário, né? E e o Oscar passeia por essas ruas e tudo, então... E lá existem muitos casarões antigos. E ele se depara com um casarão. E ele vai entrando, aí ele escuta uma música tipo uma voz linda. E ele vai adentrando o casarão. Chegando lá, ele vê uma figura assim, um homem, um senhor velho, com cabelos prateados, né, grisalhos, assim, parecendo um doido. E ele vê um relógio, assim, né, aquele relógio chama a atenção dele. Ele gruda no relógio, vê o senhor, se assusta, vaza, vai embora. Quando ele chega no internato, ele vê que ele tá com um reloginho na mão. Ele se sente muito culpado, né? Porque, pô, ele roubou. Não era dele, ele roubou. Aí ele fica tentando, até que um dia ele volta e encontra com a Marina, que é filha desse senhor, do German. Pronúncias aqui, vocês sabem como é o negócio, né? E aí ele começa uma amizade muito bacana com a Marina. Marina, muito sagaz, uma menina muito inteligente. Ela resolve pregar, não sei se pregar uma peça, mas ela leva o Oscar em um cemitério bem antigo de Barcelona. E lá eles, né, ficam observando o cemitério. Ela parece, assim, dá a entender que ela já acompanhava aquilo, né, aquele mistério todo já havia um tempo, porque ela fica pra ele, né, tipo, não fala, espera. E de repente vem uma mulher
de negro. Voice no. Desculpa, foi meio chegando. Chegou uma mulher de negro e eles resolvem seguir essa mulher. Daí acontece uma trama, um mistério. Por isso que eu falo, ele tem romance, sabe? Amizade. Ele tem um terrorzinho, ele é gótico. E o final dele é perfeito. Então, assim, eu não quero me falar muito, assim, porque tem esse mistério e acontecem várias coisas, assim. Tô dando só uma introduçãozinha do livro pra criar uma certa vontade, sabe? Se você gosta de um suspense, um terrorzinho de leve, nada que vai te deixar, assim, perturbada ou perturbado, que você não vai dormir à noite. Nada disso, sabe, gente? É um livrozinho que quem tem o costume, o hábito de ler desde novinho, gostava muito, pelo menos eu gostava de livros assim na minha... Tem até um livro, talvez eu até faça, que eu adoro. E tem assim. Então hoje eu vim falar sobre livros, que é a minha paixão. Sim, gente, realmente eu não consigo ficar uma semana sem comprar um. Depois eu posso até fazer um vídeo, uma bookshelf tour, mostrar, né, a minha estante, o projeto dela pra vocês. E falar, gente, leiam, independente, sabe? Eu não tenho esse negócio, tá lendo 50 tons de cinza. Tá lendo, vai lendo. Desde que a pessoa leia e continue. Como eu disse, eu tenho não talvez o hábito contínuo, né? Porque se eu tivesse feito isso desde a época que eu descobri que eu era apaixonada por livros, eu tivesse um vocabulário mais vasto, soubesse escrever melhor, não sei. Mas assim, desde meus 4 anos de idade, e aí depois eu fui lendo, eu não era aquele tipo cri-cri no colégio, que a professora passava um livro e eu não gostava de ler. E só um que eu tive um certo problema, que hoje em dia eu adoro, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu fiz até um trabalho muito bacana, meus amigos se virem esse livro, esse vídeo aí vão até lembrar desse trabalho. Que eu tive uma birra, né, no colégio, mas depois passou, adoro Clarice. E fui deixando até que chegou um tal de Harry Potter. Harry Potter foi eu lá com meus 14, 15 anos. Fiquei olhando pra ele e tudo, falei assim, esse livro é de criança, vou ler isso pra quê? Gente, uma amiga comprou, o pai dela deu pra ela. E aí ela falou, Carol, você quer ler? Eu falei, não tô fazendo nada, eu vou ler. E me encantei, fui terminar de ler Harry Potter aos 23 anos, porque infelizmente a pessoa que não lê inglês, então teve que esperar J.K. Rowling né, terminar, porque são 7 livros. E daí, desde então, o que eu pude ler, eu li. Então, muitos blogs literários vocês vão ver aí o pessoal falando que Harry Potter foi né, que abriu as portas, e eu acho isso bacana. Como eu acho também tem a galera aí que veio depois do Crepúsculo, que vai continuar lendo, Percy Jackson, que são séries, né? Séries. Por isso que eu falo, gente, esses livrinhos assim, infanto-juvenis, eles são bem bacanas. É como o Zafon fala, né? Que ele escreveu para um público mais jovem, mas que ele espera que pessoas, né? As pessoas mais velhas, os adultos também leiam. Por que não? Por que esse preconceito literário, né? Então, eu acho que é super válido ler. É a minha dica de hoje. Como eu disse, eu posso trazer vários e vários outros aqui pra vocês. Então, é isso, galera. Beijinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!